A gente está chegando no consultório achando que sabe alguma coisa. Eu falei, mas esse é o objetivo. Tu é especialista em TDAH. Não, na realidade, eu sou especialista em TDAH porque eu sou TDAH. Meu primeiro livro foi sobre TDAH, que é o Mentes Inquietas. Uhum. E aí, claro, né, quando você se autodescobre, começa a escrever sobre aquilo, você fica mais intimista naquilo, né? Então, assim, acabou que ficou como se fosse a Bia do TDAH. Mas eu gosto de gente, eu gosto da medicina do comportamento, eu gosto de qualquer coisa que me dê a sensação de que eu estou por dentro da cabeça de um ser humano. E aí a gente vai de A a Z. Né? Depois eu escrevi Mentes Perigosas e todo mundo achava que eu era fixada só em serial killers. Eu falei, não, gente, eu fiz o Mentes Perigosas justamente um manual de sobrevivência. Pô, tu fez o Mentes um monte de coisa. Muito. Né? Mentes ansiosas, mentes perigosas, mentes isso. depressivas, mentes consumistas, que é para o pessoal de marketing, mentes perigosas nas escolas, que é o bullying. Fiz também Mentes Insaciáveis, sobre transtornos alimentares, Mentes e Manias, sobre toque. Né? Qual que te deu mais trabalho? Teve um que te deu mais trabalho? Com certeza, Mentes Perigosas. Com certeza. Por quê? Porque o tema é pesado? Porque o tema é pesado. E aí foi a primeira vez que eu não estava fazendo um livro para ajudar as pessoas que tinham aquele problema. Eu estava fazendo um livro para instruir as pessoas para não cair na cilada de uma mente perigosa. Uhum. Então, inverte toda a situação. Porque o primeiro livro foi sobre TDAH. Aí você pensa, você tem 6% de pessoas que têm TDAH. Então, 94% não tem TDAH. Eu fazia para uma minoria que sofria em relação àquilo. Quando eu fiz Ansiosas, era uma média de 11% a 15%, dependendo, porque o transtorno de ansiedade você tem vários. Sim. Você tem desde o pânico, da fobia, então vários. TAG, toque. Então você abre um leque para as pessoas que sofriam. Então eu sempre dediquei minha obra para instruir as pessoas que tinham alguma coisa e elas começarem a ter o poder do conhecimento e poder buscar uma ajuda com mais precisão. Porque eu senti o seguinte, as pessoas não sabiam o que tinham, iam para o médico, que geralmente falava Medicaid, né? Que chegava lá, o que você tem? Não sei. Ué, mas ele te passou o remédio que você está tomando? Não sei. Eu falei, gente, mas não pode ser assim. Você tem que ir para um médico que ele fale uma linguagem que você possa escolher. Certo ou errado, a escolha é sempre do paciente. Mas, Bia, você sentiu que existia isso? Tipo assim, os psiquiatras, eles não tinham esse tato de não só diagnosticar e receitar, mas, tipo, conversar sobre o que o paciente... sentia muito. Como é que as pessoas te veem, Bia? Como é que os pares te veem? Porque isso não é, assim, isso não é comum. Isso não é comum. O que você faz não é comum. Olha, no início, eu fui acusada, você está mastigando demais o conhecimento. Essa gente está chegando no consultório achando que sabe alguma coisa. Popularizando. Popularizando. Eu falei, mas esse é o objetivo. Então não tem problema nenhum. Eu não escrevo para quem deve saber. Boa. Né? Se os meus colegas vão ler o livro e não sabem aquilo, tem alguma coisa errada. Então eu não escrevo para eles. Eu escrevo para a população, que é geral mesmo. Uma das maiores... felicidades que eu tive foi quando eu mandei fazer a Avon fez uma versão Booklet, né, do Mentes Perigosas, e eu tirei o ganho, né, ficou para poder fazer num preço muito acessível, e a minha empregada chegou em casa falando assim, hoje eu vi 2 pessoas lendo o livro no trem. Cara, aquilo, eles assim, e lendo o livrinho aqui. Eu falei, agora eu estou chegando perto de onde eu queria. Entendi. Entendeu? Então, eu nunca escrevi para os colegas. Eu sempre escrevi para quem tem o problema e vai ter que revolucionar a sua vida. Perfeito. Você não pode ficar na mão de um médico. E teve essa retaliação, tipo, você está popularizando demais. Eu acho que teve sim, mas eu nunca liguei. Show. Porque, assim, eu sabia o que eu queria. E o que eu queria era dar esse conhecimento para a pessoa fazer suas escolhas. Eu nunca fiz nada diferente. Só mais uma pergunta sobre isso. Eu vi você falando que a Glória, ela te deu uma chamada de atenção, dizendo assim, pô, peraí,
Quantas pessoas? Ela olhou um lado mercadológico. Conta essa parte. Não, ela fez uma coisa sensacional. Porque, assim, eu já tinha escrito naquela época o Mentes Inquietas, sobre TDAH, o Mentes e Manias, que era sobre toque, e o Mentes Ansiosas. Eu tinha escrito esses 3 livros. E aí ela falou assim, por que você não escreve sobre psicopatia? Eu falei, eu não vou escrever sobre psicopatia porque eu não vou escrever sobre o que não tem tratamento. Eu escrevo para quem sofre. Aí ela olhou para mim, Quantos por cento tem de TDAH? Eu falei, 6. Quantos por cento tem de ansiedade? 11 a 15, depende. Quantos por cento tem de toque? Eu falei, 4. Eu pensei que você fosse uma pessoa mais inteligente. Aí eu olhei assim, eu falei, não, entendi. Mas como eu tenho um respeito profundo pela Glória, que para mim é uma das pessoas mais inteligentes e sensíveis que eu conheço, aí eu falei, não entendi o que você falou. Ela falou assim, não, porque se você escreve para 4, para 6, para 11, e você, quantos por cento tem psicopatia? Eu falei, 4. Aí ela falou assim, você não vai escrever para 96% das pessoas que precisam saber É um disso. jeito de enxergar. Aí eu falei, combinado. Me matou. Eu não tenho como... Como é que eu vou reargumentar isso? É um bom argumento, de fato. Aí eu falei assim, eu vou escrever. Ela falou assim, então escreva.